Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos. Meu nome é Júlio, eu sou professor da classe de dons da IBED PIB Floripa, a primeira igreja batista de Florianópolis. Acabamos agora de assistir aí esse culto abençoado, essa ministração do pastor Sérgio Messina a respeito de graça, de graça. Ó, como somos necessitados de graça em nossas vidas, meus queridos. Foi muito abençoador essa mensagem aí dada pelo pastor Sérgio nessa manhã, dia 17 de maio de 2020, né? Como imaginaríamos que chegaríamos em maio, praticamente no mês de junho, diante de todas essas coisas, mas felizes, agradecidos porque o Senhor está conosco e Ele está aqui no nosso meio, nesse momento, na sua casa, aí com você, comigo aqui, nessa condução dessa ministração, dessa aula, na ministração do culto que acabou de acontecer, também nos louvores que foram entoados, que foram proclamados, cantados nessa manhã de domingo, um pouco fria aqui em Florianópolis, mas somos gratos a Deus pela vida de cada um de vocês que está chegando aqui na sala. Vamos chegando aqui na sala para essa aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre o dom da palavra de sabedoria. Por que é que essa palavra de sabedoria é tão importante nos dias de hoje, principalmente agora, nesse momento que nós estamos vivendo da pandemia do coronavírus? Então vamos lá, vamos chegando aí, vamos sentando, você que está na sua casa, está no seu notebook, tem 3 espectadores simultâneos nesse momento, e eu já gostaria que você já se manifestasse ali no chat para dizer: cheguei aqui, professor, já estou preparado, já estou aqui esperando o início da aula, porque a gente já vai começar a nossa aula. Já são 10 horas e 23 minutos do dia 17 de maio de 2020. Daniel, um abraço. A Solange também, a Simone já está chegando. O pessoal está chegando, sentando aí na frente da TV, na frente do notebook, ou talvez até mesmo no celular, que é um pouquinho complicado, né? A Laila chegou também, é um pouquinho complicado para poder visualizar os slides, mas lembrando todos vocês que no final da aula eu vou mandar essa apresentação para vocês terem uma revisão dessa matéria. Então você que tem aí o dom de palavra de sabedoria vivo, né? Pronto para ser exercido na sua vida, essa aula vai te ajudar. Nossa aula é uma aula rápida de hoje também. Estamos chegando ao fim desse grande bloco sobre dons, né? Esse grande bloco sobre dons. Nós imaginávamos lá no início, antes de tudo isso acontecer, que nós ficaríamos ali por volta de 2 meses, 8 semanas, falando a respeito disso, mas por conta aí do que está acontecendo conosco, esse distanciamento social, a gente teve que expandir aí as nossas aulas para mais um mês, que é o mês de maio. Então, vamos lá, estamos chegando na reta final do dons, da matéria dons dentro da IBED, da PIB Floripa, Primeira Igreja Batista de Florianópolis. Meu nome é Júlio e eu sou professor aqui dessa classe, né? Para quem não me conhece ainda, sou seminarista, já na verdade sou formado em teologia pelo Instituto Batista de Educação, e hoje estou aqui junto com vocês, podendo dividir um pouquinho daquilo que o Senhor nos ensinou nessa caminhada, nos capacitou nessa caminhada. Eu fico muito feliz de ver aqui a nossa líder, a Rosali Solonca. Deus abençoe pela presença dela sempre presente nas nossas aulas. Simone, Deus abençoe. Laila, Ângela, Simone Freitas. O Daniel também com a Solange. Deus abençoe vocês. E vamos lá para mais uma aula dessa manhã de domingo. Então, o nosso texto base para esse dom de palavra de sabedoria vai estar lá no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. E eu estou abrindo aqui para a gente conversar rapidamente, ler esse texto para dar a introdução nesse tema de hoje, que é tão interessante. Tão interessante, na minha opinião, um dos grandes dons que nós temos nesse momento que estamos vivendo. Há uma necessidade de termos palavras de sabedoria para saber não somente enfrentar os desafios da nossa vida, mas do que está acontecendo no mundo agora. Então lá em 1 Coríntios 12, 8 vai dizer o seguinte: pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria
e a outro a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito. O versículo 9 vai dizer o seguinte: a outro fé pelo mesmo Espírito e outro dons de cura pelo único Espírito. Então é o Espírito Santo de Deus, o único Espírito, aquele que nos tirou dessa incredulidade através da sua presença em nossas vidas, né? Aquele Espírito que chegou até nós e nos apresentou Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Olha que maravilha esse testemunho que foi dado pelo pastor Sérgio agora no final do culto, né? A respeito do arrependimento, né? Da pessoa que se encontra realmente com Jesus. O que é que Jesus faz? Ele muda a vida da pessoa. É uma conversão de caminhos. Estávamos indo para a morte, estávamos indo para a destruição, estávamos indo para o inferno e houve uma conversão do caminho, que Jesus Cristo se encontrou conosco nesse caminho. Quando ele se encontrou, ele mudou o nosso destino, ele mudou a nossa rota e estamos agora caminhando com ele todos os dias, caminhando para a cruz, caminhando sim para a morte dos pecados que há em nós, para que nós possamos ter vida e vida na eternidade ao lado dele. Então você que está chegando aí, seja bem-vindo. Nós estamos falando sobre o dom de palavra de sabedoria. Então lá, a Bíblia nos incentiva a buscarmos por sabedoria. Em Tiago 1, do 5 ao 6, lemos: ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não censura, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando. Então é um dom muito específico de palavra de sabedoria, que está ligado a essa sabedoria vindo de Deus, que o próprio Tiago, né, esse Tiago aqui, o discípulo Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria, né, vai trazer essa mensagem. Olha só, você que acha que não tem sabedoria, o que a gente faz? A Bíblia diz: peça a Deus, que dá a todos sem censura. Mas tem uma chavezinha necessária para ser destravada, tem um segredo nesse pedir a Deus. Peça, porém, com fé, não duvidando. Não tenha dúvida de que quando você pedir sabedoria a Deus para enfrentar não somente as mazelas das nossas vidas, os pecados, mas as dificuldades impostas a nós, seres humanos, nessa terra, peça com fé, não duvidando, porque Deus dá sem censura. Então esse é um dom, muito provavelmente, eu não tenho como afirmá-los nessa manhã, mas muito provavelmente é um dom que pode sim ser de capacitação na caminhada cristã, de forma em que aquele que busca sabedoria, aquele que pede com fé sabedoria, terá esse dom real em sua vida. Espero que vocês tenham entendido isso. Então eu vou repetir: mais do que algo que venha nascido junto contigo, mais do que um dom que venha colado em ti, como eu já disse para vocês por várias vezes, que os dons, né, principalmente nos apóstolos, eles vinham carregados de todos os dons sobre a vida deles e por isso eles foram escolhidos como apóstolos e foram capacitados para tal, a exemplo do apóstolo Paulo, que escreve essa carta a Coríntios. Ele vai dizer o seguinte: peça sabedoria a Deus, que dá a todos sem censura, mas peça fazendo algo que é mais importante do que pedir, tendo fé e não duvidando. A nossa vida cristã tem que ser pautada em fé sem duvidar. O caminhar sobre as águas sem ter medo de afundar. Quando você caminha sobre as águas, sobre o caos, sobre tudo que tem acontecido, em direção a Jesus que te chama, estendendo a mão, ele te diz: venha sem duvidar. Caminhe sem duvidar, venha com fé até mim, porque o caos que está abaixo de você, você conseguirá andar sobre ele com facilidade. Mas por quê? Porque você estará exercitando a sua fé e não
estará duvidando. Quando o apóstolo começa a duvidar em sua caminhada, a Bíblia diz que ele começa a afundar. E mesmo quando ele está começando a se afundar, está prestes a se afogar, a Bíblia diz que Jesus Cristo toma-lhe pela mão e puxa em sua direção e traz para perto dele. Então, mesmo que em algum momento da sua vida você vacilou na sua fé, você parou de acreditar, você começou a duvidar, você caminhou em direção a Jesus, mas afundou os seus pés, naquele momento em que você está se afundando, que Jesus Cristo está vendo que você pode se afogar a qualquer momento, Jesus estende a sua mão e ainda te resgata. Então, fique com essa verdade em seu coração, porque é essa grande verdade que há contida nesse dom, que é o dom de palavra de sabedoria. O livro de Provérbios, escrito por Salomão, talvez, e a Bíblia descreve, o homem mais sábio de todos os tempos, pois quando Deus deu a oportunidade ao rei Salomão de escolher algo para a sua vida, poderia ter escolhido qualquer coisa, talvez. Salomão pediu: Senhor, me dê sabedoria. Então, no livro de Provérbios, nos primeiros capítulos, afirma a bênção que advém com a aquisição da sabedoria divina. Seria bom se todos pudessem ler esse capítulo antes de estudar esse dom. Então eu gostaria de desafiá-los a, nesses próximos dias, até o domingo que vem, todos que estão assistindo essa aula, e nesse momento aqui tem 8 pessoas logadas, claro, tem pessoas múltiplas nesses números de 8, então tem muita gente que está assistindo com outras pessoas aqui. Então eu acredito que a gente tem ali mais ou menos 15 pessoas assistindo essa aula. Então, desafio para vocês, até domingo que vem, desafio pessoal, eu não vou cobrar vocês, é vocês que devem buscar isso. Então é uma sugestão aqui do professor para vocês lerem o texto, o livro de Provérbios, que é uma bênção, Leia o livro de Provérbios e tentem ali extrair o máximo possível das coisas que são ditas pelo rei Salomão. E tenho certeza que você, combinando esta aula de hoje, esse entendimento que está chegando até nós através dessa ministração dessa aula e mais a leitura da palavra, nesse texto que eu disse para vocês e desafiei vocês, que é o livro de Provérbios, a gente vai com certeza caminhar com sabedoria em direção à vontade de Deus. Então tá aí, definição do dom palavra de sabedoria. É o profundo conhecimento dos pensamentos de Deus. É a busca incessante por melhores definições e significados para a vida. Esse dom capacita sobrenaturalmente o indivíduo da igreja a propor o significado para as origens, soluções e propósitos da existência humana e seu relacionamento com o Criador. Lá atrás, quando eu ainda tinha ali por volta de 17, 18 anos, eu tinha um desejo muito grande de conhecer um pouco mais a palavra de Deus. Eu estava começando a caminhar, ainda com muita dificuldade, com muitas dúvidas, com muitas incertezas, mas ali por volta dos 20 anos de idade eu entrei no seminário. E o meu desejo de entrar no seminário sempre foi para que eu pudesse aprender aquilo que naquele momento eu não entendia, para que ao aprender pudesse dividir esse conhecimento com as pessoas que também não sabem. Então, essa busca por sabedoria, essa busca por conhecimento foi algo verdadeiro em mim ali por volta dos 20 anos de idade. Então, isso me levou a me matricular, a parar a administração, que na época eu fazia, estudava administração na faculdade. Parei a faculdade de administração para apostar nessa busca de conhecimento na teologia. Então eu fui para o seminário, lá eu estudei, lá eu me capacitei, lá eu busquei coisas que eu não sabia, eu aprendi muitos assuntos e temas que eu nunca nem imaginava que poderia me capacitar naquele momento com aqueles temas, assuntos e conhecimento. Por quê? Porque eu acreditava que saber a palavra de Deus poderia beneficiar as vidas que estavam ao meu redor. Então, esse desejo, esse profundo conhecimento dos pensamentos de Deus não estão só dentro de um seminário, não estão só na busca de um seminário teológico, ou de ir para um congresso, ou de ir para um isolamento, como muitas pessoas fazem esses seminários
em tempo integral estão com certeza nesses locais, porque as pessoas lá estão 24 horas por dia falando de Deus, estudando a respeito de Deus, a respeito do reino de Deus, sobre a vida cristã. Mas isso também está numa busca nossa por Deus em nossa vida pessoal, na nossa leitura bíblica, né? No nosso discipulado, na nossa oração, na nossa constante procura e busca de Deus em nossa vida. Não somente no seminário está presente o conhecimento de Deus, a sabedoria vinda de Deus, mas também na nossa vida, quando a gente estuda, a gente lê bons livros, né, relacionados a esses temas, quando a gente lê a palavra de Deus e reflete, né, fazer essa reflexão é a parte mais importante do nosso devocional diário. Só ler o texto e gravar o versículo e o capítulo de onde está esse texto não faz diferença nenhuma na nossa vida confrontar em fazer uma oração, fazer uma leitura desse texto e pedir que Deus venha te mostrar o que é que Ele está falando com você nesse dia. Então ali, mais um exemplo. Muitas pessoas passam por isso. Eu passei por isso também na minha vida cristã, como o testemunho dado pelo pastor Sérgio, da pessoa ler o texto bíblico e não entender nada que está escrito. Então sempre foi algo que eu repeti para as pessoas que caminhavam junto comigo, ou discipulados, ou amigos, ou novos convertidos, que quando leres o texto bíblico, quando estiveres ali debruçado na palavra de Deus e lendo o texto bíblico, peça a Deus orientação. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus que Deus mostre a você o que é que aquele texto está falando com você que está lendo. Porque senão vai ser muitas palavras, letras, frases, colocações e não vão fazer eco, não vão fazer efeito nenhum dentro de você. Mas isso é necessário, pedir a Deus sabedoria. Então vamos lá, segundo ponto, o dom da palavra de sabedoria não é resultado da ação do intelecto, mas outrossim é a consequência da ação sobrenatural do Espírito Santo sobre a mente humana, gerando desta maneira pensamentos divinos. Então foi o que eu acabei de falar, não é um seminário, não é uma escola, não é um preparatório, não é uma EBED que vai fazer com que esse dom seja vivo em você. Pode vir a ajudar a despertar em você o desejo de buscar a Deus em sabedoria para esse dom ser desenvolvido dentro de você. Mas olha só, o dom da palavra de sabedoria não é o resultado da ação do intelecto. Então não adianta estudar a respeito disso somente se você não buscar a Deus. Mas outro sim, é a consequência da ação sobrenatural do Espírito Santo sobre a mente humana, gerando desta maneira pensamentos divinos. Pensamentos divinos. Hoje, nos dias de hoje, nós temos ocupado como a nossa mente? Como você tem ocupado a sua mente nos dias de quarentena? Você tem colocado pensamentos divinos dentro da sua mente, na sua vida, no seu lar, no seu casamento, no seu relacionamento, no seu relacionamento com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos? Ou você tem colocado essas mensagens distribuídas via internet, via WhatsApp, principalmente canais de jornalismo e televisão que só colocam caos, morte, destruição, desespero, medo. Um desespero que vem trazido transvestido de informação, de break news. É isso que você tem se alimentado? Ou você tem se alimentado da palavra de Deus que nos traz esperança, vida? Nos traz vida com abundância, nos traz a certeza da glória. Qual tem sido o alimento nesses dias de quarentena? É televisão, mídia, informação a respeito de morte, caos, medo, desespero? Ou tem sido a palavra de Deus que nos traz vida, esperança, certeza da glória, certeza que dias melhores virão, porque o Senhor está com sua igreja nesse momento? Sim. Terceiro ponto, é o variado conhecimento de coisas humanas e divinas adquirido pela experiência e intimidade com o Senhor, sintetizando em forma de máximas e provérbios. Então, mais do que um conhecimento da palavra de Deus, você que é professor, você que é um profissional da saúde, você que é um profissional do direito, você que é um profissional da engenharia, Deus também
nos capacita nessas áreas. Deus também prepara bons médicos, Deus também prepara bons professores, bons vendedores, boas recepcionistas, bons engenheiros, bons motoristas, bons cientistas, bons químicos. Deus também capacita-nos não somente para esse dom em fazer com que tenhamos conhecimento da palavra de sabedoria, para a pregação da palavra, para a multiplicação do evangelho, mas também da capacitação humana para sermos bênção nas áreas onde nós exercemos o nosso trabalho. Se você é dona de casa, Deus também te capacita. Se você é um profissional liberal, Deus também te capacita. Há a presença do Espírito Santo em nossas vidas nesse momento também. Uso do dom. Quando é que nós vamos usar esse dom de palavra de pensamento, palavra de sabedoria, perdão? Palavra de sabedoria é o dom que nós estamos estudando hoje, agora às 10 horas e 42 minutos do dia 17 de maio de 2020. Essa é a classe de dons da Igreja Batista de Florianópolis, a primeira Igreja Batista de Florianópolis. Então o uso do dom vai ser ali 5 pontos para o uso do dom. Eu quero que você leia isso e vai lá fazendo o X ou o Vzinho para ver se isso está realmente vivo dentro de você. Número 1, aconselhamento. Você gosta de aconselhar pessoas? Você gosta de dar conselhos? Você gosta de estar do lado de pessoas e orientá-las ao que elas devem fazer mediante a palavra de Deus, mediante a verdade, mediante aquilo que realmente é verdadeiro? Número 2, ministério da meditação e reflexão bíblica. Olha só, a pessoa vai ser utilizada, a pessoa que tem o uso desse dom, para as pessoas que refletem, as pessoas que meditam na Bíblia, que buscam orientações bíblicas, pessoas que de fato se debruçam, estudam muito, gostam de buscar sabedoria através da palavra de Deus. Número 3, na confecção ou avaliação de material de educação cristã. Então você que gosta de palavra de sabedoria é uma pessoa que vai estar envolvida com a IBED, é uma pessoa que vai estar envolvida com o Ministério de Educação, de Ensino da igreja, da PIB Floripa, ou na igreja que você está agora nesse momento assistindo esse vídeo pelo YouTube. Número 3, na confecção ou avaliação de material de educação cristã, é uma pessoa que gosta de ensinar, uma pessoa que gosta de estar junto. Aí louvado seja Deus pela vida da irmã Rosali Solonca, que hoje é a nossa líder nesse ministério, estar envolvida com o ensino, com a capacitação, com a preparação, e aqui um testemunho interno do que nós temos vivido nesses dias. A gente tem um grupo de WhatsApp ali da IBED, né, com todos os professores, com os pastores, inclusive com a nossa líder Rosali Solonca, e ela todos os domingos, por volta das 8h30, 9 horas, ela manda uma mensagem de encorajamento aos professores, dizendo que Deus abençoe vocês, a aula de vocês que seja uma bênção, que as pessoas sejam produtivas, que as pessoas possam ser abençoadas, que esse ensino seja refletido na vida de cada um deles, e isso tem feito diferença. Porque existem pessoas que nesse momento estão pensando igreja através do ensino e através da educação, para que pessoas que estão nesse momento na sua casa, na sua televisão, no seu YouTube, no seu notebook, no seu celular, recebendo a palavra de Deus. Então louvado seja Deus por isso. Número 4, elemento indispensável em qualquer liderança da igreja local. Esse dom de palavra de sabedoria é indispensável para um líder da igreja. Um líder da igreja não pode ter esse dom faltando em si. Esse dom de palavra de sabedoria, de aconselhamento, de orientação, de caminhar junto, de se manter sempre buscando a Deus através da leitura, através do estudo, através da capacitação bíblica, teológica e de bons livros teológicos, bíblicos. O líder tem que ter essa busca. Se o líder que está nos ouvindo nessa manhã balançou a cabeça e diz que não tem isso dentro de si, há uma urgência. Existe nesse momento uma urgência, uma obrigação, através disso que nós estamos ministrando aqui, que você vai em busca de conhecimento, que você vai em busca de sabedoria, que você vai em busca de estudar mais e se capacitar, porque a palavra de sabedoria vai ser exigida de você no decorrer da sua liderança.
Número 5, pode se tornar um ótimo escritor e pensador cristão. Uma pessoa que se dedica muito à leitura, reflexão, meditação na palavra de Deus. A consequência dela é querer escrever, é querer colocar em prática aquilo que ele aprende, né? Eu gosto de colocar em prática aquilo que eu aprendo muito mais do que na escrita, na fala aqui quando eu estou ministrando as aulas com vocês. Então isso também vai ser desenvolvendo dentro do dom palavra de sabedoria. Sintomas do dom da palavra de sabedoria nas pessoas que adquirem esse dom na sua caminhada cristã. Então vamos lá. Número 1, grande alegria em gastar tempo na meditação bíblica. Se você gosta de se debruçar na palavra de Deus e passa muito tempo estudando e buscando a Deus através da sua palavra, muito provavelmente esse dom é realmente vivo dentro de você. Facilidade em destacar da Bíblia conceitos e agrupá-los de tal forma que traduza de uma forma inteligível e clara a vontade de Deus em seus pensamentos. Pessoas que conseguem fazer ali a exegese, né? Conseguem caminhar pela hermenêutica do texto bíblico, conseguem fazer as ligações necessárias entre Velho Testamento e Novo Testamento, né? Livro A com livro B, e aplicar isso na vida das pessoas através das ministrações ou das aulas que estão sendo ministradas aqui. Então essa pessoa, muito provável que esteja realmente vivendo esse dom de palavra de sabedoria. 3. Os outros apreciam sua palavra, pois percebem nela algo mais do que um simples pensamento humano. Aquela pessoa que gosta de falar de Deus, sempre coloca Jesus e a palavra e os textos bíblicos bem colocados em sua fala, mesmo com palavras, às vezes até com conversas dentro do ambiente da igreja, mas numa visita à sua casa, num almoço entre amigos, numa visita à casa de outras famílias, essa pessoa ela tem facilidade de conversar e ir aplicando verdades bíblicas naquilo que ela fala. Número 4. Pessoas o procuram para perguntar sobre dificuldades bíblicas ou mesmo para pedir ajuda no discernimento da vontade de Deus. Você vai ser procurado por pessoas para orientá-las através das verdades que estão contidas na palavra de Deus. Então, isso já foi falado lá na primeira aula e eu vou voltar a falar. Todos os dons, 100% dos dons, eles se manifestam na vida das pessoas do corpo de Cristo, da igreja local. E a própria igreja local vai identificar isso em você. A própria igreja local é o sinal de Deus que esse dom é vivo, é eficaz, é verdadeiro dentro da vida daquele que manifesta. Número 5. Aprecia a leitura teológica e filosófica. A pessoa que gosta de fato de estudar, buscar a mais do que aquilo que está escrito nas linhas da palavra de Deus e gosta de descobrir o que está no profundo, o que está mais abaixo daquilo que está sendo descrito naquela passagem bíblica. Gosta, número 6, de acompanhar o desenvolvimento do saber humano, uma pessoa que gosta de fato e se importa com o desenvolvimento das capacidades humanas e também teológicas das pessoas que estão caminhando junto. Então, uma pessoa que vê lá o irmãozinho que não sabia muito a respeito de um tema e depois de 1 mês, 2 meses caminhando junto, esse homem, essa mulher já está sabendo responder a verdades contidas na palavra de Deus. Essa pessoa se alegra, essa pessoa se satisfaz na presença de Deus, e isso é um ponto muito a se destacar no dom de palavra de sabedoria. Número 7 é um inveterado apologista, defensor da fé, gosta de defender a sua fé, tem ali pautado os pilares da fé e sabe dividir com as pessoas que estão ao seu redor, né? Sabe ali falar por que segue a Jesus, por que entregou sua vida por Jesus, por que prega a palavra de Jesus, por que caminha em comunhão com a sua igreja local, por que crê na vida eterna, o que é fé, né? Nós estamos caminhando aqui nessas aulas da IBED falando um a um desses temas, né? E a gente hoje vê ali a manifestação da palavra de sabedoria, uma pessoa que é defensora da fé, né? Quem passou por aqui viu o que era o nosso dom da fé, que existem 2 dons e a gente pode em algum momento voltar e aí reforçar essa ideia desse dom para que a gente possa aí estar
desenvolvendo da forma correta. Número 8, mantenha um bom relacionamento com pessoas que possuem o dom da exortação, profecia, ensino da palavra e conhecimento. É uma pessoa que caminha junto da comunidade de fé, no meio das outras pessoas que têm esses dons ali que foram mencionados, porque estão ligados a ensino, a pregação da palavra, né? A seriedade na pregação da palavra, né? A palavra pura e simples, a palavra poderosa, que de fato não precisa de alegorias, de excessos para ser ministrados, porque a palavra de Deus ela é simples, ela é eficaz para tirar o homem da perdição, do pecado, da morte eterna e trazê-lo ele para a luz, para a vida eterna, para a eternidade. Número 9, gosta de máxima e de provérbios, né? A pessoa que de fato gosta da leitura bíblica, da busca pela palavra de Deus. Número 10, mantém um profundo relacionamento com Deus diariamente. É uma pessoa que de fato faz seu devocional, lê, aplica aquelas verdades em sua vida. Esses são os sintomas das pessoas que têm o dom da palavra de sabedoria. Se você tem, dá um glória a Deus bem alto aí na sua sala. Ó, chegou aqui, consegui ouvir vocês dando glória a Deus. Amém, hein? Cuidados, estamos chegando ao fim dessa matéria. Quais são os cuidados para aqueles que têm esse dom de sabedoria em suas vidas? Quais são os cuidados aqui? 5 cuidados que eu gostaria de destacar nesse fim de aula, já que falamos aqui sobre, voltando, né, as definições, falamos sobre o uso do dom, quando que nós vamos usar esse dom, falamos sobre os sintomas de quem tem esse dom de sabedoria e agora chegamos aos cuidados. Quais são os cuidados que nós precisamos ter em nossas vidas se temos esse dom de palavra de sabedoria? Cuidado com a soberba. Cuidado com a soberba, né? Ontem eu estava dividindo com um dos nossos irmãos da igreja a respeito desse tema, sobre a soberba, né? Sobre essa vaidade, esse vazio no nosso ser que significa vaidade. Está lá em Eclesiastes 1, que também foi escrito pelo rei Salomão, que diz que tudo é vaidade. Tomem cuidado com a vaidade. Vaidade, lá na sua raiz, na sua palavra raiz, vai ter a expressão de vazio. É uma pessoa vazia. Não tem um conteúdo que seja um conteúdo que se mantenha. Não tem, porque ela é uma pessoa vazia. Ela tem vaidade ligado à soberba. Então tome cuidado com a soberba, que é um sentimento muito ruim, é um sentimento que também existiu dentro de Satanás quando quis ser maior do que Deus. Então tomem cuidado com isso. Primeira atenção. Número 2, cuidado com a demasiada valorização de si mesmo. Cuidem com aquilo que nós adoramos sobre nós mesmos, que nós possamos lançar isso fora, que se idolatrar a nós mesmos, os nossos conhecimentos, as nossas sabedorias, não sejam vivos dentro de nós, que sejam destruídos pela presença do Espírito Santo que nos consola e que nos convence desse pecado. Então cuidado com a demasiada valorização de si mesmo. Valorize a palavra de Deus, valorize o evangelho, valorize a pregação da verdade, valorize as verdades contidas no evangelho e diminua como o Senhor Jesus Cristo fala, Senhor, diminua a cada dia mais, né? O que o apóstolo Paulo prega, diminua a mim para que a glória de Deus possa se manifestar na presença das outras pessoas. Cuidado com as críticas que faz. Isso é um cuidado a ser colocado 5 estrelinhas ao lado, que é algo que a gente passa principalmente quando a gente sai do seminário. Quando a gente sai do seminário, a gente acha que a gente é apóstolo. Quando a gente sai do seminário, a gente acha que a gente é um bispo. Quando a gente sai do seminário, a gente acha que a gente é o Billy Graham, que a gente é o John Stott, que a gente é o Spurgeon. A gente não é ninguém.
A gente somos falhos, pecadores, aprendendo com a palavra de Deus, sendo desenvolvidos através da palavra de Deus, e isso nos afeta muito, me afetou e afeta muitas pessoas que buscam a palavra de Deus mais profundamente. Que essa soberba, que essa demasiada valorização de mim caia por terra, e o cuidado com as críticas que faz. Você sai um crítico, você sai achando que você sabe a resposta para todas as coisas. E nós não sabemos respostas para todas as coisas. Nós não conhecemos todas as respostas. Nós não sabemos dar todas as respostas. Há exemplo disso as várias vezes que nós tivemos homens e mulheres sábios que foram até a PIB, pregaram no Edifica PIB ou em outras oportunidades, e ao final do Edifica nós normalmente fazemos ali perguntas e respostas. E uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida foi o dia em que o pastor, o Dr. Shed, foi até a PIB, né? Tivemos a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Hoje ele está na glória com o Senhor Jesus Cristo, está lá alegre na presença do Senhor por todo o trabalho que ele fez aqui na terra. E eu lembro que ao final da pregação ele deu a oportunidade para as pessoas fazerem perguntas a ele. E em algumas perguntas ele disse: irmão, eu não sei responder essa pergunta que o irmão está me fazendo. Que nós tenhamos a mesma capacidade que um homem que sabia de quase tudo que estava sendo dito a respeito de palavra de Deus e vida cristã e vida com Deus. Que nós possamos ter humildade para dizer: não sei, não conheço essa resposta, vou buscá-la, vou estudar mais a respeito, porque nós não ganhamos nada em sempre ter respostas dadas. Nós temos muito mais a ganhar com humildade, quando nós nos humilhamos, quando nós nos sujeitamos, quando nós admitimos a nossa incapacidade humana, é aí que o Senhor se agrada. Eu tenho certeza, tenho clareza disso em minha vida. Amém? Então, número 3, cuidado com as críticas que faz. Cuidado em apontar as falhas do pregador, cuidado em apontar as falhas do professor, do discipulador, cuidado. Número 4, corre o risco de se perder nos próprios pensamentos. A pessoa que começa a acreditar muito mais no que se fala por ela mesmo e nas suas ideias do que naquilo que é a verdade da palavra de Deus. Eu vou dar uma pausazinha aqui para ler ali. Bom dia, o Luan, queridos. Deus abençoe o Luan. Rosalie Solonca, muito importante nesses dias termos nas igrejas pessoas com este dom. Amém, Rosalie? E a Laila Moraes escreveu assim: Júlio, me parece que alguns elementos se confundem com o dom de ensino. Necessariamente um dom acompanha o outro? Laila, sim. Sim, porque o dom de ensino está muito mais ligado à importância de estar preparando e capacitando outras pessoas, ensinando de fato a palavra de Deus, pessoas que gostam de gastar mesmo tempo ensinando outras no discipulado, em ensinamentos, em verdades bíblicas, e o palavra de sabedoria é muito mais ligado à resposta que as pessoas dão às diversos temas, diversas perguntas. Por isso que eu citei agora o pastor Shed, o Dr. Shed, que na palavra ali, quando ele diz que não sabe, era porque ele estava sendo questionado, mas está muito ligado palavra de sabedoria ao ensino, por isso que até o texto ali anteriormente vai ligar a ensino, a exortação. Eu vou até voltar aqui para a gente ler, tá lá, ó. Vai estar ligado a alguns outros dons lá, ó. Número 8, mantém um bom relacionamento com pessoas que possuem o dom de exortação, profecia, ensino e palavra de conhecimento. Então são pessoas que estão muito ligadas aos mesmos setores. Lembrando sempre que a gente ensina os dons aqui na PIB Floripa. Não é para você pegar lá o seu dom e dizer: que legal, agora eu tenho um dom, eu vou fazer um quadro, colocar um quadro, uma moldura, vou emoldurar esse quadro e colocar no meu escritório, na minha sala, dizendo: este é o meu dom. E todos os dias quando eu entrar pela minha casa, de máscara, claro, vou tirar a minha máscara, lavar a minha mão com álcool em gel e vou olhar para aquela placa e vou dizer: olha só que bonito o meu dom. Não, de forma alguma.
O dom é dado para Deus para que nós possamos exercitá-lo eles, né? De fato, pegar isso que o Senhor deu, que é uma ferramenta vinda do Espírito Santo, e possamos utilizá-la dentro do corpo de Cristo, e eu acredito que dentro da comunidade de fé, na igreja local onde nós estamos enxertados hoje. Então, há uma importância de que você que está sendo capacitado nessa aula, você que está entendendo essa aula, você que aprendeu qual é o seu dom, você que respondeu o questionário, você que descobriu através do questionário qual é o dom que Deus te deu através da graça dele, que você pegue esse dom e exercite ele todos os dias, mas de uma forma que você não perceba mais que o dom é parte de você. De uma forma tão natural de que esse dom faça parte da sua vida, assim como o batimento cardíaco dentro do seu coração, assim como a respiração nos seus pulmões. Que nós sabemos que está acontecendo nesse momento, mas nós não paramos para percebê-lo. Nós não passamos os dias com as mãos, né, com a mão no peito para ver se o coração está batendo. A gente sabe que o coração está batendo. A gente não fica botando a mão nos nossos pulmões, no nosso peito, na nossa caixa torácica, para saber se os pulmões estão subindo e descendo na nossa respiração. Muito pelo contrário, a gente sabe que está respirando e a gente sabe que o nosso coração está batendo. Da mesma forma, o dom. O dom tem que estar na nossa vida como um batimento cardíaco e como um pulmão que enche de ar, que faz parte da nossa existência, faz com que nós estejamos vivos. Se você gravar isso, você nunca mais vai esquecer que o dom é para a sua vida como uma benção para dar vida a outras pessoas. Amém? Diz um amém aí, bem alto aí na sua sala. Vai. 1, 2, 3... Glória a Deus. Eu escutei aqui do Cobrasol. Glória a Deus pela sua vida. E o último e importantíssimo cuidado, número 5, é cuidado para não perder de vista o propósito do seu dom, que deve sempre procurar o benefício do corpo de Cristo. A igreja, foi o que eu acabei de falar, mesmo sem ter lido. Então a girafinha ali, ó, o símbolo da girafinha é o seguinte, número 5, cuidado para não perder de vista o propósito do seu dom. Não perca de vista, não pare de achar que o coração está batendo porque ele está batendo. Não pare de pensar que o seu pulmão está enchendo de ar porque ele está enchendo de ar porque você está vivo. Enquanto você estiver vivo, o seu dom estará vivo. Continue usando ele para a glória e honra de Deus. Então, número 5, cuidado para não perder de vista o propósito do seu dom, que deve sempre procurar o benefício do corpo de Cristo, a igreja local onde você está hoje. E eu louvo a Deus porque várias pessoas que estão assistindo essa aula agora nesse momento são da PIB Floripa, mas outras tantas não são. Se você não sabe, nesse momento eu tenho recebido muitas notícias positivas e eu gostaria de dividir isso com vocês, de pessoas que nem crentes ainda são, né? Não estão ainda vivenciando uma vida cristã, muito pelo contrário, começaram a ouvir a palavra de Deus através das lives da PIB nessa quarentena, se sentiram muito abençoados pelas palavras ministradas na PIB e por receber a informação no culto online que tem uma escola bíblica após o final do culto, essas pessoas começaram a buscar formas para estar aqui conosco. Então olha só como a palavra de Deus ela é eficaz sim para tirarmos as almas do inferno e levarmos a glória de Deus. Diz um amém, amém. Então a gente chega, queridos, mais uma vez ao final da nossa aula. Hoje a gente falou sobre o dom Palavras de Sabedoria. Laila, eu fico muito feliz porque tu entendeu e, se preciso, nós repetimos várias vezes essas matérias depois ali no WhatsApp, nos grupos que a gente tem hoje presente, para que a gente possa aprender junto e caminhar junto. Ninguém sabe mais do que ninguém. O único que é maior do que todos é o Senhor Jesus Cristo e nós somos discípulos, caminhamos atrás desta cruz, dessa maravilhosa graça que deu essa oportunidade para estarmos hoje vivendo uma vida com abundância, mesmo em momentos de caos. Que você possa
ter sido abençoado nessa manhã de domingo, dia 17 de maio de 2020. Agora são 11 horas e 5 minutos. E que Deus possa te encorajar a caminhar sobre o caos com fé e certeza e sem duvidar. Amém, queridos? Que Deus abençoe o seu domingo, que você tenha um dia abençoado, um bom almoço, boa tarde. Fique com os seus familiares, tomem cuidado quando sair de casa, usem máscara, usem álcool em gel. Caminhem aí seguindo as orientações dos nossos governantes e que a glória de Deus se manifeste todos os dias na sua vida. Domingo que vem a gente vai estar aqui de volta trazendo mais palavra, mais ensino e isso aí estaremos sim de fato chegando ao final desse tema Dons aqui na IBED PIB Floripa, primeira igreja batista de Florianópolis, nessa escola bíblica de ensino dominical. Que Deus abençoe vocês e domingo que vem nós estaremos nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário falando sobre as verdades contidas na palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês e até mais.